já dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Depois de ouvir este hino maravilhoso, né? Livre estou, né? Estamos mais uma vez aqui neste domingo, no dia 3/5/2020, para transmitir aos amados irmãos o conteúdo da nossa revista, que estamos agora no segundo trimestre de 2020, estudando sobre a Igreja de Cristo, ou seja, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Convido os irmãos agora para nós fazermos uma breve oração, para nós começarmos a adentrarmos no nosso estudo, né? A nossa quinta lição da Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, amado Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós mais uma vez estamos gratos a Ti por este momento, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui diante, Senhor Jesus, da Tua Palavra, para aprendermos e para transmitir aquilo que aprendemos da Tua Palavra aos amados irmãos. Abra o nosso entendimento, Senhor, dê-nos sabedoria para compreendermos a Tua mensagem, a Tua doutrina e a Tua palavra, e assim que possamos recebê-la em nossos corações, em nossas vidas, para melhor servirmos a Ti. Queridos amados, é com muita alegria, com muito prazer que nós começaremos agora a nossa quinta lição, estudando sobre o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo Jesus. Ou seja, uma nova vida em Cristo, né? É o assunto da lição de hoje. Estamos discorrendo sobre um tema muito importante no livro de Efésios, né? Um assunto de suprema importância para o homem, né? Não digo só para os irmãos, mas digo para o homem no sentido geral, né? Porque estamos vendo alguns focos da doutrina da salvação, doutrina do pecado, isso envolvendo a Igreja de Jesus Cristo, né? E a raça humana, né? Então nós estamos agora na nossa quinta lição. Estudamos algumas lições anteriores, lições maravilhosas, né? E graças a Deus estamos aqui para transmitirmos aos amados irmãos. Os irmãos que estiverem em sua TV Smart, espelhem o seu telefone na sua TV Smart, que você vai visualizar o conteúdo da revista com maior definição, né? Com mais precisão, né? Os irmãos podem dar seu like aí, clica aí na mãozinha com OK aí para cima aí, dá seu like, tá bom, irmãos? Para eu saber que os irmãos estão focados aí, que estão, né, atentos à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nós agora vamos estudar, discorrer sobre a lição, sobre esse tema, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Logo em seguida, nós temos aqui o nosso texto áureo, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 4 e o versículo 5. A nossa verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Que maravilha, né, irmãos? Nós fomos perdoados, libertos do pecado, salvos da condenação e ainda recebemos o direito da vida eterna. Glória ao nosso Senhor por isso. Isso aqui, irmãos, não é conceito humano, isso aqui não é postulado humano, né? Não é interpretação humana. Isso aqui é a realidade da palavra de Deus que nos transmite, né? Que nos mostra isso. Não é invencionice do homem e nem da mulher. É uma realidade bíblica. Nós estamos falando, estamos transcorrendo aqui sobre uma doutrina bíblica, né? Então, não é eu que estou falando, não é eu que postulei isso, é a própria Bíblia Sagrada, e glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque se fosse eu ou fosse outra pessoa, com certeza, como diz lá no Nordeste, nós estávamos na roça, né, irmãos? Graças a Deus é que a Bíblia que afirma, né? Vamos ver aqui, muito rápido, ler a nossa leitura em classe, que está em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos prestem muita atenção nesses textos da leitura bíblica, né? O versículo 1 diz assim: e nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso, né, irmãos? É uma leitura maravilhosa da parte de Deus, né? É a lição 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, nos traz uma importante, irmãos, uma importante mensagem, né? Importante mensagem porque logo a gente começa a discorrer sobre alguns assuntos, né? Que é um assunto cotidiano, vivido, né? Na vida de um cristão, né? E são assuntos doutrinários importantíssimos para nós que somos servos de Jesus, não somente para nós que somos servos de Jesus, mas para aquele que ainda não serve a Cristo, que de alguma forma este
ensino, esta palavra, esta lição chegue até você. É de extrema importância este conteúdo bíblico, porque essa lição nos aponta 3 pontos importantes, né? O primeiro é sobre a natureza pecaminosa do homem, a nossa natureza pecaminosa, né? Aquilo que está nato em nossas vidas, né? Aquilo que é advindo da nossa natureza, né? Natureza pecaminosa do homem é um primeiro ponto, né? Nos vai fazer nos refletir sobre isso logo de antemão, nessa revista e nessa lição maravilhosa. E a segunda é, nós vamos verificar como nós fomos vivificados pela graça de Deus. Veja bem, mortos no pecado, e agora o segundo ponto nos mostra como nós seremos vivificados, né? Tomemos novamente vida, termos vida. Isso é importante, né? E depois finalizamos falando sobre a salvação, né? Esta palavra salvação é importante nós aprendermos muito sobre o que ela significa, o que é salvação, né? Então nós vamos ver isso esses 3 tópicos na nossa revista, né? Para podermos termos uma compreensão exata, né, da vida que nós levamos, né, do que somos, né, ou do que éramos, né. E logo de antemão nós vamos verificar aqui o objetivo geral da nossa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Esse é o objetivo principal da nossa lição. Mas para nós podermos adentrarmos na nossa lição, é interessante que vamos pular aqui logo para o tópico primeiro, né, da nossa lição. A antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? É o ponto 1 da nossa lição aqui. A antiga natureza morta em nossas ofensas e pecados. A nossa condição anterior. Qual que era a condição do homem, da humanidade, né? Por que nós vamos começar a nossa lição falando da nossa condição antes? Eu agora sou cristão, né? Agora somos cristãos, herdamos isso de Cristo. Mas como que nós vivíamos? Qual que era a nossa condição, né, antes disso acontecer? E essa nossa condição, ela retrata não somente a minha condição ou a sua condição, mas a condição de todos os homens, né? Logo em Efésios, no primeiro versículo do textuário que nós lemos, diz-nos a Bíblia que e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Isso aqui é uma condição que nós estávamos, né? Estávamos mortos em ofensas e pecados, né? São duas as que o apóstolo Paulo nomeia aqui, ofensas e pecados, né? Efésios 2:1. Daí, essa palavra ofensa, ela advém da palavra grega paratoma. O que significa ofensa? Ela tem o sentido de pisar em falso, né?
passo em falso, como diz o escritor aqui. Mas é o pisar em falso, né? De forma, observa só, de forma deliberada. Ou seja, andar cambaleando, né? Sem controle, né? De forma deliberada. Andar cambaleando de forma deliberada. Essa aqui é uma do significado da palavra ofensa. E o pecado, o que significa pecado? No grego é a armatia, amartia, né? Ele descreve aquele como que erra o alvo. Isso aqui, irmãos, é um sentido da palavra pecado, né? O sentido que normalmente nós costumamos mencionar em mensagens, em pregações, é realmente esse que nos traz mais uma definição mais acertada, digamos assim, mais compreensível do pecado, é aquele que erra o alvo, né? Pecar significa errar o alvo, né? Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Observe que lá no Éfeso 2, versículo 1, diz que nós somos mortos em delitos e pecado. Então, o diagnóstico da nossa natureza anterior, como nós andávamos, como nós éramos, era esse, né? Estava lá o laudo de óbito, ou seja, o atestado de óbito era que fazia parte da nossa vida, né? Mortos em delitos e pecados, né? Toda a gama de pecados dos seres humanos, né? E aí nós vemos essa condição real das pessoas sem Deus, né, irmãos? Delitos e pecados, o que a gente observa, irmãos, aí no mundo, ou que observamos às vezes em nossa vida anterior, né? Cada um de nós tivemos uma vida anterior a Cristo, né? Alguns tiveram uma vida de uma forma, outro de outra, mas o resumo de tudo é que na nossa vida anterior, mortos em delitos e pecado, a nossa condição não estava boa, né? A nossa condição, primeiro, sem Deus, né? O que a pessoa não consegue fazer ou não faz se não tem o temor de Deus, né, irmãos? Se não tem o temor de Deus. São grandes e muitos os delitos. Aí nós vemos pessoas na bebedeira, pessoas nas drogas, pessoas nas paixões infames, né? Pessoas na pornografia, no roubo, pessoas em todas as esferas, né, da sociedade, vivendo uma vida sem Deus, sem perspectiva, né? Uma vida sem um compromisso com Deus, vivendo uma condição de pecador, diagnosticado em uma natureza caída, né? Morta e afastado de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Por que a nossa lição está começando falando sobre esse lado anterior do ser humano? Porque para alcançarmos a graça de Deus, nós precisamos lembrarmos, precisamos entendermos qual era a nossa real condição anterior, né? Porque só assim nós podemos arrepender-nos. Nós vamos estudar mais um pouco para frente na nossa revista, né? Aqui a nossa lição diz que o conceito é de morte moral espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Aqui a gente vê um abismo. Quando Adão e Eva ele pecou no jardim do Éden, inequivocadamente, ou seja, de forma certa, né? De forma certeira, o que aconteceu foi que ele se separou de Deus. Ele se escondeu de Deus. A Bíblia diz que
em Isaías capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo aí o vínculo da separação? Quem fez isso? A nossa iniquidade, né? Faz essa separação entre o homem e Deus. Quando Adão pecou, naturalmente, o primeiro ato dele foi se esconder de Deus. E quando Deus o procurou no jardim do Éden, Deus o procurou: Adão, Adão, onde estás? Adão estava escondido. Estava separado de Deus porque não queria se mostrar-se diante de Deus. Isso é muito ruim, né? Tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso aqui, ele traz aqui uma relação e o paralelo como uma pessoa morta, né? Uma pessoa morta, ela fica o seu corpo sem vida, ela não tem os sentidos mais, né? Ela não tem mais, não pode mais ver, ela não pode mais ouvir, ela não pode mais sentir, ela não pode mais cheirar, né? Ela não pode. Por quê? Porque está morta, né? O que vive em deleites, a pessoa que vive em deleites é uma pessoa que está morta. Mortas, como diz Timóteo 5,6, os seus deleites e pecados, né? Pessoa morta, considerado morta, está inerte, né? Aí o segundo ponto do nosso primeiro tópico, nossas ofensas e pecados, né? O que são as nossas ofensas e pecados? A primeira opção aqui é má conduta. Observa aqui, a gente vai ler um pouco aqui da nossa revista, na leitura bíblica. Olha que interessante o texto bíblico, deixa eu puxar aqui para os irmãos, a leitura bíblica em classe, né? A leitura bíblica em classe, ela diz aqui: em que noutro tempo andastes. Observe aqui a linguagem de Paulo. Em que noutro tempo, num tempo anterior, andastes. Está falando conosco. Paulo falando aos Efésios e falando conosco através da Bíblia Sagrada. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne. Antes, né? Andávamos, isso está falando do passado. Nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também são os outros. Ou seja, como também é o mundo, como também anda o mundo, né? Paulo, ele descreve aqui a palavra andar no versículo 2, porque nós andávamos. Andar significa caminhar, né? Eram as atitudes erradas que nós adotamos na vida passada, né? Antes de encontrarmos a Cristo, nós adotamos essa vida, né? A vida fazendo tudo aquilo que a Bíblia e a palavra de Deus condena, reprova, né? Isso é como vive o mundo atualmente.
O mundo que eu não falo exatamente no sentido pejorativo, né? Mas o mundo como no sentido mundano, no sentido pecaminoso, né? No mundo não só as pessoas com as casas, os prédios, os edifícios, não, é a atitude mundana, a atitude errada, né? A atitude errada das pessoas que andam, né? Caminham por esse grande mundo que nós conhecemos como planeta Terra. Essas atitudes erradas que faz o homem errar o alvo, né? Que faz o homem pecar. No ponto 2.1 diz assim: andar segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como, aí observa só, relação dos costumes mundanos, né? A imoralidade. O que é a imoralidade? É a característica daquilo que é imoral, né? Que não respeitam a moral vigente, não tem moralidade, não tem pudor, é indecente. Isto é imoralidade, né? O furto também é um costume praticado pelo mundo, roubo, né? E nossa lição relaciona aqui a mentira, né? A mentira também, que é uma das dos atos e costume mundano. Isso sim é ser mundano. A constatação do que o salvo não deve. Há uma constatação do que o salvo não deve, né? Aqui no versículo 2, na parte B, ele diz: andar segundo o curso deste mundo. Então o salvo não pode tomar a forma do mundo. O salvo, ele não pode relativizar o pecado. O salvo, ele não pode entrar na forma do mundo, né? Essa tomar forma aqui é entrar na forma do mundo. O mundo tem um padrão de viver, tem um meio de viver, tem uma forma de andar, e o cristão precisa andar fora desses padrões, não se encaixar nesses padrões, né? Então, não devemos tomar a forma do mundo, relativizar o pecado, ou seja, ser relativo, né? O pecado, irmãos, ele é real, ele é certo, né? O pecado, ele não pode ser relativizado. Não, ele não está relacionado a um ambiente, a uma situação ou algo, não. Ele é pecado, né? Ele é pecado. O pecado é pecado independente da circunstância, do ambiente, ou da situação, ou do estado emocional de alguém, ou de algo, ou de alguma pessoa. Ele é pecado em todo tempo, ele é pecado. Então não podemos relativizar os pecados, muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo, né? O mundo, ele vai mudando, os costumes, eles vão mudando, e por incrível que pareça, essa mudança em relação ao pecado, ela não é benéfica, ela não é boa. Então, nós não podemos se ajustar a essas mudanças, nós não podemos mudar com o mundo. O cristão, ele tem um padrão de conduta, né? Um padrão de conduta. Paulo diz em Romanos 12:2 que para não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, né? Essa alusão a Satanás exerce autoridade sobre os poderes do mal. Agora, o juízo é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, nós não podemos andar segundo espíritos maus, né? Isso é um perigo.
Tem pessoas por aí que eles focam a sua vida, a sua crença, a sua fé em espíritos. Segundo eles, espíritos evoluídos, espíritos bons, espíritos assim, espíritos assados, espíritos daquele jeito, espíritos que nos vigiam para nos trazer o bem. Irmãos, a Bíblia diz que esses espíritos, eles são espíritos da potestade do ar. São espíritos do anticristo, são espíritos, é uma alusão ao mal que Satanás traz sobre a humanidade através desses espíritos, né? Não são espíritos bons, né? O espírito que a Bíblia fala para nós nos encher, para nós termos em nossos corações, é o Espírito Santo da verdade. Qualquer outro espírito que apareça por aí, ou que baixa ali, ou baixa aqui, ou que as pessoas saem correndo atrás, ou evocam, ou vão evocar, qualquer outro espírito nesse aspecto são espíritos malignos. Espírito maligno, né? Espírito maligno. E a Bíblia fala que Deus só está esperando um momento, né, para que esses espíritos malignos, o príncipe deste mundo, junto com toda a sua hoste espiritual, entre em juízo, né? Entre em juízo, e esse juízo será o juízo de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Observe só, 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo aqui que o que esses espíritos, ou Deus desse século faz? Ele cega o entendimento das pessoas, para que a glória de Deus para que a pessoa não enxergue a luz da glória de Deus, o evangelho da glória de Cristo. É este evangelho que nós pregamos, este evangelho que nós estamos anunciando, e que entra ano e sai ano, e nós falamos e conversamos e dissertamos e repetimos de novo aquilo que falamos, né? Repetindo, estamos sempre voltando, repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque o evangelho da glória de Cristo precisa ser ouvido, precisa ser entendido pela humanidade. E muitas pessoas que não dão ouvido a esses evangelhos é porque o Deus desse século cegou os seus entendimentos, né? Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus nós temos esperança. E a nossa esperança nós vamos estudar logo no próximo tópico da nossa revista, né? Só para fechar esse tópico, versículo 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa condição antes de aceitarmos a Cristo como Salvador. Muito bem, meus amados irmãos, depois de finalizarmos o primeiro tópico, nós entramos agora no segundo tópico. Conhecemos no primeiro tópico a nossa condição anterior, a nossa vida anterior, a vida mundana, a vida do mundo, dos que agora atuam e vivem sem Deus nesta terra, nesta vida. Agora nós, depois de sabermos como éramos, né? Como andávamos, o que praticávamos, qual a nossa situação, viver em pecados, viver jogado neste mundo sem Deus, sem vida, sem Cristo. Agora a Bíblia nos mostra, né, um outro lado da situação, né? Um outro lado da situação. E o nosso tópico 2, ele vai mostrar aqui para a gente o primeiro assunto, né, do tópico 2 é vivificados pela graça, né?
E no ponto 2.1 do tópico 2, diz-nos: alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Né? Aqui a gente começa a observar algumas coisas interessantes. Depois que o homem constata a sua situação, que vive, que a sua vida que é uma vida que está debaixo da ira de Deus, porque a Bíblia diz que Deus condenou o pecado, né, do homem. Então a situação não estava boa sob a ira de Deus, né? Paulo ele começa a descrever algumas coisas aqui interessantes, né? Que ele chama, o nosso comentarista, ele chama atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da humanidade. Aleluia, né? Aqui vai começar alguma coisa sobrenatural acontecendo na vida do ser humano, porque são atos de Deus, né? De misericórdia, atos de amor, né? Para começar a mudar a situação da raça humana. Irmãos, Deus não criou o ser humano para viver uma vida de miséria caótica, separado dele e condenado ao inferno, né? Deus não o criou para isso. Deus não criou o ser humano para isso. Embora a Bíblia fala que Satanás e muitos que o seguem e todos aqueles que desobedeceram a Deus, a sua herança é o lago de fogo. Mas não foi esse o propósito que Deus criou os seres humanos. Então agora Deus vai trabalhar na nossa vida e na vida do ser humano para resgatá-lo da situação caótica. E nós vamos começar a observar isso nesses textos da nossa lição, né? Em Efésios capítulo 2 e versículo 4 diz que, olha só, esse texto bíblico: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Agora, no versículo 4, né, da nossa leitura bíblica, eu vou pôr aqui novamente essa leitura bíblica aqui para nós acompanharmos aqui. Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com que nos amou, vírgula, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Né? O que aconteceu é que Romanos capítulo 11 e versículo 32 diz que Deus encerrou a todas as pessoas debaixo da desobediência, para que com as pessoas usar de misericórdia. Ou seja, observe a palavra todos aqui, Romanos 11, versículo 32. Deus encerrou a todos, certo? A todos. Não foi só uns, não foi só outros, né? Foi a todos. Deus selou a todos os homens, em geral, aqui não escapa ninguém, debaixo da desobediência. Tá certo? Todos debaixo da desobediência. Para com, mais uma vez, todos usar de misericórdia. Então, olha só. Deus selou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Aqui, irmãos, é bom observarmos isso, porque para nós podermos acabarmos de vez com esse disse-me-disse aí, né? Que existe uma discussão aí muito fora da Bíblia, né? Que Deus pode ou vai escolher alguns para salvos, né? E outros
para perdição, né? Então é uma discussão muito fora da realidade das Escrituras, porque olha esse texto. Ele encerrou a todos e depois, para usar de misericórdia para com todos. Ele encerrou a todos e depois esse mesmo todo que ele encerrou debaixo da desobediência, ele usou de misericórdia. Não foi só com alguns, não foi só uma escolha de alguns que ele usou de misericórdia. Eu escolhi o fulano, eu escolhi o cicrano, eu escolhi o outro cicrano para usar de misericórdia, né? Não, foi todos. Todos os seres humanos são alvo da misericórdia de Deus. Ele estendeu a sua graça, estendeu a sua misericórdia para com todos, né? A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira de Deus. Todos estavam debaixo da ira, então todos também agora têm a oportunidade de escapar dessa ira de Deus. E quem oferece esse meio, nós vamos estudar na nossa lição, que é a misericórdia de Deus, né? Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Olha que benção aqui. Ele não é só misericordioso, ele abunda em misericórdia. É o texto bíblico que nós lemos, né? E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Olha só o texto da nossa revista Efésios capítulo 2 e versículo 6, e diz assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos o quê, irmãos? Estávamos mortos, não é? O que ele fez aqui? Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar no lugar em Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Seu muito amor com que nos amou. Aleluia, glória a Deus por isso. Então é a magnitude deste amor, o tamanho imenso, a imensidão desse amor foi que motivou a nossa salvação. Quem motivou a nossa salvação foi a grandeza do amor e da abundante misericórdia de Deus. Isso que motivou a nossa salvação. O motivo não veio advindo de nós, não é? Nós vamos ver mais posteriormente na nossa lição, onde vai entrar o mérito, né, da salvação, né? De onde advém o mérito da salvação? Qual é o mérito da salvação, né? Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Era a situação, como todos estavam debaixo, condenou e encerrou a todos debaixo da condenação, debaixo do pecado. Agora, estando nós nessa situação, debaixo da nossa morte, nossas ofensas, Deus nos alcançou, né? A Bíblia diz, no versículo 5 da nossa leitura base, que Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus por isso, irmãos. Ele nos vivificou. Isso significa que nós não éramos merecedores deste amor, né? Mas que
mesmo nós não sendo merecedores deste amor, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa conjunção aqui, esse panorama aqui de vida que Deus quer mostrar para a gente no livro de Efésios capítulo 2, versículo 5, ele fez a analogia aqui dessa vivificação com Cristo. Porque a igreja de Jesus, nós não servimos um Cristo morto. Nós servimos a um Cristo vivo, que foi morto e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele levantou da cova e vivificou-se, ressuscitou-se. E a Bíblia diz que juntamente com Cristo que vivificou-se, ou que ressuscitou, assim também Cristo nos vivificou. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Senhor por isto, né? Agora, como Deus fez isso, né? Como Deus fez isso, né? Através do novo nascimento, do nascermos de novo, né? Em João capítulo 3 e versículo 3 diz que, na verdade, Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia! É necessário algo acontecer na vida do ser humano, do homem que vivia recuado em seus pecados, debaixo da condenação e da ira de Deus. É necessário que alguma coisa aconteça com ele. E esse algo que precisa acontecer com ele é nascer de novo. Somente nascendo de novo o homem pode ver o reino de Deus. Não adianta tentarmos ver o reino de Deus sem nascer de novo. Não adianta tentarmos galgar os céus sem nascer de novo. Sem nascer de novo, né? Precisamos nascer de novo. Precisamos que Cristo nos dê vida outra vez, né? Para não estarmos mais mortos em nossos delitos e pecados. Jesus precisa nos dar vida. Jesus precisa animar o corpo novamente. Esse corpo que morreu com o pecado precisa ser animado novamente, né? Então, de um lado nós temos o sacrifício de Cristo, nós temos a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Deus. De um outro lado nós temos a pessoa liberta em Jesus, porque o resultado deste amor, né? O resultado dessa misericórdia é a liberdade e a vivificação do homem que estava morto. Na verdade, fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus. Isto que é graça, irmãos. É favor imerecido. Quando não merecemos e alguém fez um favor para nós, ele nos ofertou a sua graça. Agora também somos exaltados por essa graça. Olha o que acontece, que interessante. Paulo, o apóstolo dos gentios, destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome de Deus por isso, irmãos. Deus, através do seu poder, nos ressuscitou com Cristo, como nós já falamos. Ele morreu e foi sepultado, mas ele ressuscitou. E através dessa ressurreição de Cristo, diz Efésios capítulo 2, versículo 6, não é eu que estou dizendo, não é a igreja que está dizendo, não é nenhum sábio deste mundo que está dizendo, é a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente, que ele ressuscitou-nos juntamente com ele quem? Com Cristo, e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos assentados nos lugares celestiais em quem? Em Cristo.
Essa é a dádiva. Essa é a mensagem central e mais importante que Paulo quer transmitir neste texto de Efésios capítulo 2. Né? Ele destaca isso. E a gente precisa entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. Que de fato, como Jesus ressuscitou, da mesma forma, Ele nos eleva aos lugares celestiais em Cristo Jesus, ressuscitando-nos também. Né? Isso indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo Jesus. Aleluia. Deus nos coloca no mesmo patamar, não é? Os mesmos benefícios da ressurreição que Jesus alcançou, nos alcança também. Glorificado seja Deus por isso. E esses benefícios qual é? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, irmãos, foque nesses 3 benefícios, né, da nossa vida em Cristo. Nós almejamos, nós esperamos, em primeiro lugar, pela ressurreição. Ou se não morrermos até lá, né? Não morrermos até lá, pelo arrebatamento. Essas 2 etapas da vida humana, né? Que o homem precisa passar por isso, né? O homem precisa passar por isso, seja crente, seja não crente, né? Ele um dia vai ressuscitar. Ele pode ressuscitar para a morte ou ressuscitar para a vida. No nosso caso, a nossa esperança que estamos em Cristo é de ressuscitar para a vida eterna e por fim recebermos o galardão dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito bem, meus amados irmãos, depois de dissertarmos sobre o tópico 2 da nossa lição, nós vamos agora adentrar no último tópico da nossa revista, da nossa lição deste domingo, né? O último tópico vai falar-nos sobre a salvação, né? E com um detalhe: salvação não vem das obras, né? Salvação não vem das obras. Porque, vamos fechar com esse tópico, porque, irmãos, por incrível que pareça, existe muitos denominados cristãos, né, que ainda pensam que seus atos bons de bondade, ou suas obras, os seus feitos, é que vai os elevá-los a um status de ser salvo, né? E muitos procuram fazer as suas bondades, as suas obras boas, né? Pensando com isso alcançar a salvação. E é sobre isso que a gente vai estudar esse último tópico 3 da nossa revista, da nossa escola dominical, né? Nossa revista é uma revista muito maravilhosa. Nós vamos fechar com chave de ouro, com esse assunto da nossa lição de hoje, né? Então, nós vamos ver sobre 2 coisas importantes: graça como meio de salvação e obras como evidência da salvação. Vamos colocar esses dois assuntos sobre salvação nos seus devidos lugares, porque aí é onde muitos cristãos confundem a salvação, né?
aí começa a fazer uma mesclagem de obras, né, com graça. E por incrível que pareça, muitas pessoas esquecem da graça e focam nas obras, né, para amontoar ali algumas coisas boas, umas práticas boas, uma vivência de um ser humano bom, né? Amontoar esses requisitos para no final das contas de sua vida, quando morrer ou quando for arrebatado ou quando houver quando se encontrar diante de Deus, Deus pôr na calculadorinha dele aqui, calcular tal, fulano tem tantos por cento disso, outro fulano tem tantos por cento disso, de bondade ele tem isso, ajudou o outro tem isso, ajudou aquele tem outro, foi bom assim, fez isso e aquilo outro, então isso consta mais tantos por cento e vai somando esse percentual do viver da obra humana e no final das contas, isso aqui pô, tem 100% de 100% aqui de chance para ir para o céu. Então, eu vou abrir o caminho aqui para ele ir para o céu. Baseado no que você fez. Então, muitos acham que isso ainda não, que funciona assim. Mas a gente vai ver aqui que não é exatamente isso como muitos pensam, né? Salvação não vem das obras, né? A salvação advém de um único meio, né? Que é por intermédio da graça. Agora aqui o que a salvação inclui, né? Que essa palavra salvação ela inclui. O que está incluído na salvação? Quando se fala eu sou salvo, né? Mas salvo de quê? Né? Sou salvo. A declaração correta é esta mesmo. Eu sou salvo. Porque é errado dizer eu vou me salvar, né? Eu vou me salvar. É errado dizer isso, porque ninguém consegue salvar-se a si mesmo. Então, o normal mesmo é a frase eu sou um salvo, né? Sou um salvo. Porque sou um salvo? Porque não me fiz salvo. Alguém me fez salvo, não é? Aí, o que inclui nisso? Salvação de quê? A salvação inclui a libertação. Dentro do campo da salvação está a libertação da morte, em primeiro lugar, da morte. E que morte é essa? Essa morte que nós vimos lá no começo da lição, que todos foram encerrados debaixo dela, né? Que todos foram incluídos debaixo da morte, né? Todos morreram, todos pecaram, né? Logo todos morreram. Essa morte aqui não quer dizer exatamente a morte física ou a morte natural, mas a separação do homem e de Deus, porque o pecado trouxe isso, né? Essa morte, né? Esse estado de inércia diante de Deus, esse estado de inércia diante da graça de Deus, da possibilidade de servir a Deus ou de obedecer a Deus. É uma pessoa morta, é aquela que não tem condições, ela não tem forças, ela não pode, né, interagir, né, com as coisas divinas e com as coisas de Deus, o benefício da salvação. Então, essa salvação, ela inclui, em primeiro lugar, a libertação da morte. Deus agora vai declarar
o homem vivo novamente, e vai fazer isso sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, inclui a libertação da morte, depois a libertação da escravidão do pecado, né? Porque de uma vez que estamos mortos para com Deus e vivos para o pecado, logo e somos escravos do pecado. Essa escravidão aqui são as correntes do pecado que nos travam, que nos amarram nessa terra, amarram neste mundo, no mundanismo e nas práticas mundanas. Estamos escravos por ele. Porque o que é um escravo? Um escravo, ele não consegue ter livre arbítrio, ou seja, livre arbítrio, ele não consegue ter livre acesso, ele não consegue fazer o que ele quer, né? O escravo muitas das vezes tem desejo daquilo, vontade daquilo, de fazer aquilo, aquilo outro, mas ele não consegue porque ele está sobre uma escravidão. Os seus passos são limitados, seu andar é limitado, né? Ele não pode muito se mover. A gente observa isso muito e com muita ênfase, né? Nas pessoas que são viciadas, por exemplo, viciadas nas drogas, né? Que é esse mal que assola a humanidade, que praticamente quase em todas as famílias do mundo, do Brasil, vamos falar do nosso Brasil, que nós conhecemos melhor, mas quase em todas as famílias do Brasil, nós temos pessoas sofrendo com um familiar que está escravo, sendo escravizado pela droga, pelo álcool, né? Pelo álcool, pela prostituição, pela criminalidade, pela mentira, pelo roubo. Pessoas que não gostam dessa situação, às vezes querem de alguma forma se livrar dessa situação, sair desse barco furado, sair dessa vida de escravidão, mas estão acorrentadas, né? Aí, irmãos, é onde a Bíblia tem a solução para o ser humano, e essa solução chama-se salvação. É salvação. Precisa de alguém para salvá-lo, porque o escravo não pode se salvar por si só. Quem está acorrentado não pode salvar por si só. Quem está à beira da morte não pode sair da beira desse abismo por si só. É necessário um ato salvífico, é necessário um ato de salvação. E essa salvação, ela promete, ela dá ao homem, dá a nós a liberdade da morte e da escravidão do pecado, e também dá-nos a liberdade da ira vindoura. Entendeu? Além da morte, além da escravidão do pecado, também da ira vindoura. É isso que a salvação é o bojo, é o assunto principal da salvação que nós pregamos, né? Que somos salvos. Somos salvos de quê? Da morte, do pecado e da ira vindoura. Essa ira vindoura aqui, irmãos, é o juízo final. É aquilo que Deus tem reservado para os filhos da ira, para aqueles que desobedeceram a Deus na terra, para aqueles que não aceitaram a Cristo e viveram uma vida de promiscuidade, uma vida de libertinagem, uma vida movida segundo o curso deste mundo, nos deleites e pecados, como nós estudamos nos tópicos anteriores. Essa vida do homem nessa situação decaída e pecaminosa e passada vai culminar no final da sua vida, no final da sua história. Ele tem que se deparar diante da ira vindoura, né? Tem que se deparar diante da ira vindoura. Ele tem que se deparar diante disso. Nisso não tem escapatória. Seja qual for o homem, precisa se deparar diante dessa ira, né? Desse juízo de Deus que vai descer sobre toda a humanidade.
E quando esse juízo final descer de toda a humanidade, a pergunta é: você está salvo? Essa é a pergunta. Está salvo? Né? Olha o que diz o nosso texto da nossa revista aqui nos últimos capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11, né? Que foi até o 10, né? Que nós temos aí na nossa leitura bíblica em classe. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se gloria. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as suas boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tá vendo? Observe que o primeiro etapa, né, da salvação traz-nos esses benefícios: libertação da morte, libertação da escravidão do pecado e da ira vindoura. E ao mesmo tempo que esta salvação nos traz isso, ela permite que nós desfrutemos das bênçãos espirituais que Deus ele nos prometeu aqui em Efésios, no capítulo 2, né? Diz assim que ele nos vivificou, é uma das bênçãos espirituais, ele nos vivificou, né? Das obras mortas. Ele concedeu-nos misericórdia, ele nos amou, aleluia, né? Nos deu a salvação, ele nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele subiu o nosso nível, né? Não de um nível caído, terreno, embaixo, mas de um nível mais acima, nas regiões celestiais. E a Bíblia diz no versículo 7 de Efésios que ele, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Olha que maravilha, irmãos. Para mostrar-nos nos séculos vindouros, lá no futuro, as abundantes, não é pouca coisa não, é abundância de riqueza da sua graça. Essa abundante riqueza é da graça dele. Aleluia. A riqueza que nós teremos e a riqueza que nos é proporcionada vai ser por intermédio da graça dele, desse favor imerecido e também pela sua benignidade para conosco, porque ele foi bom para conosco, através de quem? De Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo declara no versículo 8 que é porque pela graça sou salvo, por meio da fé. Isso quer dizer que nós temos que acreditar nisso, porque ela vem por fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta é as bênçãos da salvação, que além de nos livrar da morte, além de nos livrar da escravidão do pecado, além de nos livrar da ira vindoura, ela faz-nos desfrutar dessas bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Portanto, a libertação é o livramento da maldição do pecado e da morte. Ponto. Né? A salvação é isso, livrar da maldição do pecado e da morte. Né?
E também ela é a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo Jesus. Deus restitui ao homem a comunhão que o homem tinha com Deus. Esse elo de ligação, esse contato de ligação, aleluia, porque antes foi separado pelo pecado, irmãos. Quando o pecado, a Bíblia diz que ele fez divisão entre o homem e Deus. Ele dividiu o homem e Deus, separou o homem de Deus. Agora a gente vê, né, que novamente Deus precisa restituir o homem à comunhão com Deus. E isso vai acontecer quando o homem receber a Cristo Jesus, que é o meio de salvação para o ser humano. A graça de Deus em Cristo Jesus. Deus, este favor imerecido que ele precisava trazer ao homem, ele trouxe através da cruz de Cristo. Aí a gente vê de um lado o pecado, né? E nesse pecado a gente vê a separação, a frustração, a condenação, o vazio, né? As pessoas vivendo uma vida sem Deus, ela vive uma vida vazia, uma vida sob a condenação, frustrada com as coisas deste mundo, com medo do terror deste mundo, com medo das pragas, com medo das enfermidades, com medo da doença, com medo de tudo que está por vir neste mundo. Vive a situação do homem no pecado, vive com esse temor. E não, queridos irmãos, por mais que a pessoa queira dizer, não, mas eu não, eu sou assim mesmo, e eu sou desse jeito, sou feliz, não. O homem, no fundo do seu coração, o homem no pecado não tem paz. O homem no pecado não tem segurança. O homem no pecado está frustrado, está condenado, está vazio e está separado de Deus. Mas através da cruz de Cristo, através do perdão desses pecados, o homem pode ter paz, pode ter uma vida abundante, uma vida eterna e pode ter satisfação em Deus. É nesse aspecto que o homem novamente se une com Deus. E ele faz isso através de uma palavrinha chamada graça. Do grego isso quer dizer charis, que é o favor imerecido. Graça é favor imerecido. Se é imerecido, então não é pelo nosso mérito, tá certo? Não é pelo nosso mérito, não é por meu eu, pelo meu querer, mas é pelo querer de Deus. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A nossa justificação também é pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Não foi da nossa parte, né? Por meio da graça de Deus, ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus se derramou sobre todo o homem, sobre todo o homem. Observe que nós falamos no texto passado. Sobre todo o homem foi derramado a graça de Deus e de uma forma que todos receberam a graça de Deus como uma chuva que molhou a todos. Então essa graça é que ativa novamente o livre-arbítrio. Essa graça que dá a oportunidade ao homem que escolher se vai para a direita ou se vai para a esquerda, né? Se seguir um caminho ou um outro, né? Seguir a salvação ou seguir a perdição, né? Foi seguir a perdição. Agora, o que acontece é que o ser humano, ela pode, pelo livre-arbítrio, simplesmente dar um não para a graça, né? Pode simplesmente dizer, não, eu não quero, né? Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu, porque muitas pessoas querem ir para o céu e
procuram o caminho que é Cristo e encontram esse caminho que é Cristo, e de uma vez que encontra esse caminho que é Cristo, vai alcançar o céu. Mas muitas pessoas não querem, deliberadamente não querem. Muitas pessoas deliberadamente querem, não, eu quero é para o inferno e pronto. Né? Quem vai me fazer ir para o céu? Então Deus não vai privar o ser humano de ir para o inferno, como também Deus não vai forçar o homem a ir para o céu. O homem que tem que escolher por isso. Né? O homem que tem que escolher isso. Em João 7,17 a Bíblia diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de quem? De Deus, né? Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, se alguém quiser saber a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é só dar atenção à doutrina bíblica da salvação. Só dar atenção à doutrina bíblica, onde Deus ele deixa muito claro quem pode, quem vai para o céu, quem é salvo, quem não é salvo. Né? E por quê? Como será salvo? Será salvo por meio de quem? Das obras ou da graça? A Bíblia diz que é da graça. Mas e onde entra a obra nesse sentido? Onde entra as minhas ações, né? Aí, as minhas ações, ela entra aqui no final do tópico. Obras como evidência de salvação, não como meio de salvação. Está entendendo? Como evidência. Ou seja, se eu digo que sou um salvo por Cristo, quem vai evidenciar isso? Quem vai mostrar isso? É o que eu faço. Porque não adianta ser um salvo e viver na mesma vida que eu vivia. O que adianta eu dizer, eu fui liberto da cachaça, mas vivo no bar, tomando ainda uns gorozinhos? Eu fui liberto, eu fui salvo do roubo, do furto, mas vive roubando. Então, o que evidencia, que mostra que eu sou salvo, são as obras. Ela que vai mostrar que eu sou salvo, ela não vai dizer, ela não é um meio de eu ser salvo. Então, faço boas obras, ou faço obras boas, ou ando nos caminhos retos, porque fui salvo, não para ser salvo. Mas porque fui salvo, aí sim as obras evidenciam. As obras têm um grande peso nisso, não para me levar para o céu, mas para mostrar para quem quer que seja o caminho que eu estou andando. Porque de uma vez que escolhi servir a Cristo, logo eu tenho que acompanhar ou praticar as obras que Cristo quer que eu pratique. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Trata-se da salvação pela graça que Deus provém, que provém de Deus, não é de nossa, não é de nós mesmos, né? Não é de nós mesmos, é graça de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Deus não vai salvar o ser humano e usar como isso um ato dele para salvá-lo. Né? Porque senão, irmãos, o mundo estava perdido. Aonde que eu poderia ter certeza que o cálculo da quantidade das minhas obras, dos meus atos, já são suficiente para mim poder ser salvo? Para mim, olha, observe só, para mim poder ser salvo. Né? Onde que nós poderíamos ter uma certeza disso? A nossa balança, como que poderia estar? A gente nunca ia ter essa certeza, mas eu vou morrer daqui a 200 anos. Mas será que daqui a 200 anos eu fiz obra o suficiente para pesar no peso da balança, para isso, com isto eu conquistar a minha salvação? Se ficasse isso a cargo dos seres humanos,
Irmãos, nós estávamos perdidos. Graças a Deus que a salvação é pela graça. E nós evidenciamos a nossa salvação com as obras que fazemos, né? Com as obras que fazemos. Porque não adianta eu dizer sou salvo e negar o socorro a quem precisa. Não adianta eu dizer sou salvo e roubar, mentir, furtar, matar, prostituir. Se os meus atos ainda são esses, é óbvio que eu ainda não recebi a salvação. Porque aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele procura todos os dias ter uma vida mais santa, santificado, separando-se do mundo, saindo do mundo. Isto é evidência de que ele foi alcançado pela graça de Jesus e foi alcançado a sua salvação. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Então aqui, irmãos, nesse versículo 10, é o estopim, né, do tema desse assunto de obra, salvação e obra. Por quê? Porque agora somos feitura sua, depois que Jesus nos recriou, depois que Jesus nos ressuscitou, nos vivificou, nos fez novamente, porque tínhamos caído lá atrás, estavam em cacos, né? Agora ele nos refez de novo. Aí, quando acontece isso, isso chama-se salvação. Quando acontece isso, agora a nossa criação, o nosso propósito mudou. Agora o nosso propósito mudou, que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Entende? Que primeiro Deus nos salva, Deus nos recria, Deus nos ressuscita, Deus nos vivifica, e depois de fazer isso, agora Ele põe em nós o status de criaturas para um outro propósito. E que outro propósito é? Para as boas obras. Então, as boas obras é uma evidência de que nós estamos seguindo o patamar, o propósito que Cristo nos ressuscitou novamente. Glorificado seja o nome de nosso Deus para sempre. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Agora Jesus nos reveste e tudo aquilo de antigo, de velho, passou. Agora uma nova vida nós temos que seguir fazendo as boas obras. Nós outroramos andávamos em obras más, agora andamos fazendo boas obras, né? Não como meio para ser salvo, mas como evidência da nossa salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. E por fim, meus amados irmãos, eu quero ler a conclusão para fechar esse tópico, essa lição desse nosso trimestre, que diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Deus nos adotou através da graça de Jesus Cristo. Em gloriosa salvação nos foi concedida, independentemente de nossas obras. Tá vendo? Então Deus, para nos salvar, Ele não pesou as nossas obras. Foi a graça dele que pesou. E a graça dele é o favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Se ele tivesse pesado as nossas obras para nos salvar, nós com certeza não ia dar o peso certo. Então, através da gloriosa salvação, nos foi concedida a nossa salvação, independente das obras. A partir da salvação, aí sim, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai. Aleluia. Então, as boas obras, ela tem um início, ela tem um começo. E este começo é a partir do momento que Deus nos salvou,
aí somos sim feitos criaturas para praticar as boas obras e com essas obras glorificar o nome de nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que os irmãos possam meditar nessa palavra, durma com ela, viva com ela, reprise ela em sua mente, para que possamos ter uma vida tranquila diante de Deus, sabendo que estamos seguros nos braços de Jesus Cristo. Que possamos louvar como o irmão da harpa aí louvou o hino: livre estou, livre estou. Amém, irmãos? Vamos orar. Que Deus em Cristo, meu Senhor da glória, Jesus de Nazaré, mais uma vez estamos gratos por estes momentos em que passamos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão que ouvir esta mensagem, colocando-a em seu coração, e as pessoas que ainda não Te aceitaram como Salvador, Senhor, que possam ouvir esta mensagem e receber a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, para que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, libertá-los do pecado, libertá-los do juízo, da ira divina, da condenação deste mundo. Meu querido Papai, nós te pedimos em nome de Jesus a tua bênção e te agradecemos. Amém. Livre